imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista do vazio. Estamos Do de volta plenário com o Direto vazio. do Plenário. A partir de agora você acompanha a segunda parte da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. 6713. Vista do plenário. A Corte, então, vai fazer um recorte e Ministro Luiz preliminarmente Fux, presidente do decidir STF, sentado ao pela centro da mesa em formato de U análise da invertido. admissibilidade da DPF. Retorno a palavra a Sua Excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Plenário do Supremo, Senhor julgações que presidente, questionam renovando meus decisões cumprimentos a judiciais todos, que impõem em especial descontos aos que compulsórios e a proferiram suspensão belas de pagamentos sustentações de orais, mensalidades em sempre a universidades contribuírem privadas para no uma período da melhor pandemia. reflexão sobre o tema em debate. Eu examino de início as preliminares A ministra arguidas, Rosa Weber está a sentada à começar esquerda. na DPF 706, pela relativa à regularidade da representação processual suscitada pela Procuradoria-Geral da República, ao argumento de que apenas genérica a autorização contida na procuração outorgada, sem especificação do objeto da ação a ser proposta. Eu afasto a preliminar, na linha do decidido na ADI 2728, relatoria do ministro Maurício Correia, e na ADI 5560, sob a minha relatoria, a compreensão de que suficiente a atribuição ao advogado subscritor da inicial do poder específico para provocar o exercício da jurisdição constitucional, sobretudo considerando que proposta a DPF 706 em face apenas de decisões judiciais. A segunda preliminar, senhor presidente, que eu também rejeito, é comum às duas ações e diz com a legitimidade ativa ad causam. Quanto à DPF 706, a AGU e a Procuradoria-Geral da República defendem a tese de que é estrita a representatividade do Conselho de Reitores das universidades brasileiras à parcela da categoria econômica, o que inibiria sua caracterização como entidade de classe de âmbito nacional. Eu estou fazendo um resumo do voto, senhor presidente, porque, de fato, aliás, de conhecimento público, o voto ele é bem mais exaustivo. Eu tenho por demonstrada a abrangência nacional do Conselho, só a ata da 91ª reunião plenária, Assembleia Geral Extraordinária, revela a presença de representantes legais de instituições, que eu nomino no voto, dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Já o Estatuto do Conselho e seus artigos 1º, 3º, parágrafo 2º e parágrafo 4º e artigo 4º, que eu também transcrevo no voto, evidenciam que o autor, que a parte autora, congrega instituições universitárias por meio de seus reitores ou substitutos legais, com o escopo de aperfeiçoá-las e de defender os interesses comuns. Eu entendo que a interpretação do que seja uma entidade de classe há de ser ampla, abarcando outras configurações associativas que ultrapassem o conceito de categoria empresarial, corporativa ou profissional. A classe aqui refere-se às universidades e instituições de ensino superior, reunidas com uma finalidade institucional acadêmica, em harmonia com a defesa do direito fundamental à educação. Superam-se, pois, a meu juízo, os limites à configuração de entidade de classe restritos ao objetivo institucional classista, assim como delineado por esta Casa ao julgamento da ADI 3158, sob a relatoria, redatoria, porque foi redator do acórdão, o ministro Sepúlveda pertence. Como já me manifestei anteriormente, quando da discussão neste plenário da ADI 4066, acerca da legitimidade ativa da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a jurisprudência desta Casa tem evoluído, na minha visão, no sentido de superar a visão redutora que legitima as associações de classe exclusivamente quanto à defesa de interesses corporativos
E, nesse sentido ampliativo, eu lembro como precedentes julgamentos desta Corte quanto à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, a ANDIFES, na ADI 4406, sob a minha relatoria. E ainda a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, entidade de âmbito nacional, na ADPF 262, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, e ainda a Associação Brasileira das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, em decisão monocrática e medida cautelar, na ADPF 527, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Tenho também por presente a pertinência temática, que foi negada, porque as universidades e os institutos de ensino superior interessa, sim, a defesa da manutenção dos termos contratuais e dos respectivos pagamentos, em contrapartida ao ensino e às outras atividades educacionais fornecidos, reportando-me ao decidido na ADI 4.203 da relatoria do ministro Dias Toffoli, no sentido de que, aspas, a exigência de pertinência temática não impede o amplo conhecimento da ação com a declaração de inconstitucionalidade da norma. Rejeito, pois, essa preliminar suscitada pela AGU e pela PGR. Quanto à DPF 713, e no tocante especificamente à ANUP, o argumento da PGR é de que tem ela por objetivo congregar as universidades particulares brasileiras quando o conjunto de decisões judiciais, de atos administrativos e normativos impugnado atinge não somente instituições de ensino superior, mas também instituições de ensino infantil, fundamental e médio, escola de idiomas e de ensino profissionalizante, categorias econômicas que não guardam relação de pertinência com os objetivos institucionais da entidade arguente. Eu também, com todo respeito, rejeito, entendo demonstrada a abrangência nacional da entidade autora, enquanto reúne universidades presentes na maioria das unidades federativas do Brasil, evidenciando ainda o artigo 2º de seus estatutos, que congrega as instituições universitárias particulares com o escopo de desenvolvê-las e de defender interesses comuns. Ademais, e esse argumento para mim é definitivo, a ANUP já foi reconhecida a legitimidade ativa por esta Casa na ADI 5462, Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Passo agora, senhor presidente, ao exame da admissibilidade propriamente dita no que pertine ao cabimento das arguições de descumprimento de preceito fundamental. E aqui, senhor presidente, eu faço uma distinção, porque o objeto da DPF 713 é mais amplo do que o objeto da DPF 706. A DPF 706 diz apenas com decisões judiciais, e o objeto da 713 diz com a interpretação jurisprudencial decorrente de uma pluralidade difusa de atos judiciais que tem determinado mecanismos de controle de preços no setor de ensino, e ainda com a interpretação administrativa que se verifica a partir de atos de entidades e órgãos administrativos consistentes na aplicação de multas e outras sanções em razão da não aplicação do desconto inconstitucionalmente imposto às instituições de ensino superior, segundo a tese autora, e, em terceiro lugar, diz com a ameaça de lesão aos preceitos fundamentais indicados em razão da provável aprovação de uma pleiade de projetos legislativos que vem tramitando rapidamente perante os órgãos legislativos estaduais e municipais. A manifestação da Advocacia Geral da União e de algumas informações prestadas preconizam
o não conhecimento da presente ADPF em razão da ausência da indicação adequada dos atos do poder público questionados, da inexistência de preenchimento do requisito da subsidiariedade e da impossibilidade de exercício do controle preventivo de constitucionalidade de forma concentrada e abstrata. Julgamento conjunto ADPFs 706 e 713. Plenário do Supremo julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é a relatora, ministra Rosa Weber. Sendo instaurados processos administrativos com a aplicação de multa às instituições, compelindo-as a reduzir a cobrança realizada a título de contraprestação pelos serviços educacionais prestados durante o período de suspensão das atividades presenciais. Houve juntada a título exemplificativo de alguns desses atos. Observo que a demandante limitou-se a apresentar uma lista de decisões e atos administrativos com o número do procedimento, o nome do órgão e a instituição de ensino superior envolvida. Do rol fornecido, consta a referência a ofícios e recomendações de órgãos de ministérios públicos estaduais, notas técnicas de PROCONs de alguns estados, bem como ofícios, dentre outros, das Defensorias Públicas da União e do Estado do Rio de Janeiro. Verifico que a ANUP indica como violadores de preceitos fundamentais atos não dotados da densidade normativo-decisória necessária, na minha visão, à deflagração do controle de constitucionalidade almejado. Além disso, a petição inicial contém pedido abrangente e impreciso, voltado contra a interpretação decorrente de um conjunto de decisões e atos administrativos proferidos por diversos órgãos de fiscalização das relações mantidas entre estudantes e instituições de ensino, com o objetivo de compelir a imposição de desconto e, em alguns casos, até mesmo sancionar as instituições que ousam questionar eventuais imposições inconstitucionais. Quanto à necessária precisão e clareza dos objetos de controle concentrado de constitucionalidade, eu cito como precedentes a DPF 711, da minha relatoria, e as ADPFs 549 e 675, da relatoria do ministro Celso de Mello. A forma genérica e sem delimitação do conteúdo dos atos, portanto, inviabiliza, no meu entender, o conhecimento da ADPF quanto ao ponto, em razão da impossibilidade de compreensão idônea a permitir a apreciação da alegada violação de preceitos fundamentais. Ademais, o que requisito da subsidiariedade também não foi observado quanto a essas invocadas decisões administrativas e atos administrativos. A ADPF não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, digo eu, nem como meio de defesa de direitos e interesses individuais e concretos. Há meios adequados e eficazes de discussão do problema jurídico e solução efetiva da tutela veiculada no caso concreto, no que concerne aos atos administrativos mencionados. Considerada a existência de outros meios processuais adequados para, na dimensão da tese, impugnar os atos referidos na documentação que acompanha a petição inicial e solucionar de forma imediata, eficaz e local a controvérsia constitucional alegada, o conhecimento da arguição da DPF 713 em relação aos atos e decisões de natureza administrativa não passa, a meu juízo, no parâmetro normativo decisório construído por este Supremo Tribunal Federal, por meio de seus precedentes judiciais, quanto ao sentido atribuído ao requisito da subsidiariedade. Então, eu voto no sentido de que não se conheça da DPF
713, no que diz com os atos administrativos. Também objeto da arguição 713, os projetos legislativos. E eu, quanto ao tema, rememoro que, no contexto da democracia constitucional, o Poder Legislativo é aquele que detém a competência precípua de proteger o processo decisório das regras jurídicas vinculantes da comunidade política. Por isso mesmo, é atribuída a esse poder, ao Poder Legislativo, a função de controlar a validade constitucional de todo o processo político de produção das normas no seu estágio de desenvolvimento. E esse controle de validade do processo legislativo, classificado como controle preventivo de constitucionalidade, é de competência exclusiva do poder político no Estado constitucional brasileiro. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Vota a ministra relatora Rosa Weber. Política ampla para bloquear a atividade legislativa, cabendo a esse poder, por uma maioria absoluta, a eventual superação do veto jurídico com a consequente publicação do ato normativo. Eu exemplifico aqui, eu vou saltar, me parece uma matéria pacífica, mas digo ainda que o controle preventivo de constitucionalidade nessa linha é visto na ordem constitucional brasileira como uma etapa do próprio processo legislativo, por isso sua categorização como político. Isso porque o objetivo do controle preventivo é obstaculizar a vigência e a eficácia de normas inconstitucionais, assegurando as regras procedimentais do jogo político e as limitações materiais dos direitos fundamentais. O seu exercício, pois, exige uma atuação moderada por parte de instituições ou poderes não eleitos e situados fora do espaço decisório político. E aqui eu estou me reportando ao artigo doutrinário de Ana Cândida da Cunha Ferraz, e me eximo da leitura. Nessa linha argumentativa, o precedente formado é o julgamento da ADI 466, relatoria do ministro Celso de Mello, no qual se definiu a interpretação jurídica de que o sistema jurídico constitucional, em especial a jurisdição constitucional brasileira, na dimensão abstrata, não admite a modalidade de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade de espécies normativas em elaboração pelo Poder Legislativo. Isso justamente por ser esse controle, nesse momento, de iniciativa, deliberação e tomada de decisão dos atos normativos da competência do corpo político majoritário, bem como do Poder Executivo, no controle político exercido com o poder de veto dos atos normativos. Ainda quanto ao ponto, eu me reporto também aos argumentos jurídicos articulados na DPF 43, relatoria do ministro Carlos Aires Brito, me eximo da leitura. Tampouco passa no juízo de admissibilidade a tentativa autoral de caracterizar um estado de coisas inconstitucional. Nesse sentido, o objeto desta DPF 713 não são os projetos de lei propriamente ditos, mas sim a prevenção de um verdadeiro cenário estrutural e sistêmico de inconstitucionalidade, ou um estado de coisas inconstitucional, como reconhecido por este Supremo ao exame da DPF 347, e causado por uma eventual aprovação de tais projetos de lei. A autora aqui está a invocar o risco da ocorrência de eventual produção legislativa que afronte preceitos fundamentais. Esse pleito, também com a devida vênia, a mim não convence, pois situado no plano de meras conjecturas sobre a edição de novas leis, cuja tramitação, como já salientado, submete-se ao controle político de constitucionalidade exercido no bojo do respectivo processo legislativo, inclusive com a possibilidade de veto. Em suma, a viabilidade do processamento da presente arguição ADPF 713 quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional, na minha visão, não subsiste. No que concerne
Perdão, ministra Rosa. Então, com relação ao DPF 713, pelo tanto que Vossa Excelência narrou até agora, há conhecimento parcial. Com relação à DPF 713, o meu voto é no sentido do conhecimento parcial. Agora vamos para... acolho exclusivamente quanto às decisões judiciais indicadas. Né? Eu afasto com relação aos atos legislativos... E os projetos de lei? Projetos de leis, atos administrativos e decisões administrativas sancionatórias. Afasto o conhecimento com relação a tudo isto e proponho, com relação a ela, o conhecimento exclusivamente quanto às decisões judiciais. Já quanto à DPF 706, o seu objeto único são as decisões judiciais indicadas. Então, conhecimento total. Então, não, no meu voto. Aí é que vai haver a divergência. Não, sim, mas... Não, no meu voto de Vossa Excelência. No meu voto, isso. Então, Vossa Excelência conhece parcialmente da DPF 713 e conhece integralmente da DPF 706. Vamos fatiar em razão... Sim. Se Vossa Excelência... Ministro Luiz Fux. Eu só gostaria de salientar, senhor presidente... Continue. Não. É porque é muito... realmente é longo o voto, embora eu esteja resumindo bastante, e na verdade, o conhecimento ficou uma semana lá no plenário virtual, todos conhecendo, né? Mas porque o nosso querido vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, fez assim algumas ponderações muito instigantes, e eu só gostaria de dizer que eu, na verdade, sempre que eu examino a DPF que se volta contra a decisão judicial, eu também sofro dessas inquietações. Eu também muito me questiono e acho que é como uma zona gris, que o Supremo, dependendo do objeto, ele digamos assim, ele flexibiliza o conhecimento. E nesse caso, eu gostaria de destacar que o que muito me impressionou e me levou, quem sabe, a superar digamos assim, a arguição de não conhecimento, foi a excepcionalidade da pandemia que vivemos e o tempo necessário ao processo judicial. O judiciário tem um tempo. Eu também, juíza de carreira, né, que sou, eu acho que é muito proveitoso até para a sociedade que os assuntos sejam maturados via apreciação no primeiro grau, depois nos tribunais, no segundo grau, depois, eventualmente, as teses jurídicas nos tribunais superiores. Esse é o caso de eventual ofensa à Constituição por essa casa. Ocorre que, numa situação pandêmica, diante da invocação de descontos lineares, compulsórios, de fato, o que se coloca nas iniciais é uma possibilidade até de falência das próprias instituições. Né? Então, diante assim, desse aspecto e dessa excepcionalidade, né, eu trago toda uma fundamentação e aqui eu vou, então, me eximir da leitura, dizendo que eu entendo presente também a subsidiariedade no que tange essas decisões judiciais, justamente a falta de um meio efetivo, eficaz, pronto e capaz de, no âmbito da pandemia, resolver a controvérsia que eu entendo jurisdicional presente diante dessas decisões, que, presumindo prejuízo dos estudantes, prejuízo que em muitos casos existe sim, levaram digamos assim, a essas decisões, determinando esses descontos compulsórios e lineares. Né? Mas isso aí em termos apenas de conhecimento. E é interessante, porque, só assim tentando resumir, presidente, o que se invoca, até em função da ausência de subsidiariedade, seria o fato de nós aqui, no Supremo, em diversas ADIs, termos reconhecido a inconstitucionalidade formal, né, de diversas legislações estaduais prevendo esse tipo de reajuste. E é verdade, sim,
e numa delas, inclusive, em que foi redator do acordo, ficou redator do acordo o ministro Dias Toffoli, examinamos, inclusive, a inconstitucionalidade, concluímos por maioria, eu integrei a corrente minoritária, o plenário concluiu pela inconstitucionalidade material dessas leis que impunham esses descontos lineares, né, esses descontos compulsórios. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que, no caso, nós temos prestações jurisdicionais, decisões jurisdicionais nessa linha, e como todos conhecem todas as minhas razões e os meus fundamentos, eu acho que eu fico por aqui, senhor presidente, até para possibilitar que o julgamento se desenvolva, em parte, pelo menos, com relação à admissibilidade, renovando a Vossa Excelência o meu voto nos seguintes termos. Eu conheço da DPF 706 e conheço parcialmente da DPF 713. Vale dizer, conheço-a exclusivamente quanto às decisões judiciais invocadas. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. E a míngua da presença atual na videoconferência, eu passo a palavra ao ministro Edson Fachin, que foi a primeira de vez. Ministro Gilmar, Vossa Excelência destacou esse aspecto? Ministro Luiz Fux, olha para o computador à frente. Presidente, eu no voto eu estou concordando com a eminente relatora no que diz respeito à questão da admissibilidade do conhecimento. Então, eu passo a palavra ao ministro Edson Fachin, que abriu divergência quanto à admissibilidade. Pois não, presidente. Muito obrigado. O ministro Edson Fachin está à esquerda, na mesa, em formato de U invertido. Tem pele branca, cabelos grisalhos, calvo na parte superior, óculos de armação metálica e leve, bigode branco. No ponto específico, usa a toga preta por cima do terno azul marinho, assim como a gravata, camisa branca. A relatora destacou, no voto lançado no plenário virtual, suscitei divergência pelo não cabimento de ambas as Vista geral do plenário ADPFs. E os ministros presentes. Eu gostaria de iniciar, senhor presidente, dizendo que faço com a mais respeitosa vênia esta divergência, porque o voto de sua excelência, além de recortar os atos aos quais se reporta, portanto, fazendo uma distinção nítida dos atos administrativos e, portanto, aqui não conhecendo da DPF, dos atos legislativos, que a rigor eram projetos de lei, também não conhecendo, Sua Excelência acolhe a possibilidade da DPF diante de ato judicial, considerando uma pleiade de situações em prestações jurisdicionais, em situações diversas, bem como o tempo pandêmico vivenciado. Em pauta, julgamento conjunto de ADPFs 706 e 713. O voto de Sua Excelência nesta parte da admissibilidade bem enfrenta todas as questões e também me permito saudar as sustentações orais, todas muito bem concatenadas e à altura desse julgamento dos senhores advogados e do senhor vice-procurador-geral da República. Mantenho, nada obstante, senhor presidente, a divergência que lancei no plenário virtual e vou procurar sumariar, levando em conta duas circunstâncias. A DPF, com este sentido, de suscitar uma espécie de resolução de controvérsias disparsas em primeiro e, eventualmente, em segundo grau, em meu modo de ver, é uma avocatória às avessas, que dirige ao Supremo Tribunal Federal um papel que não me parece efetivamente a ele deferido pela Constituição. A pandemia e o tempo pandêmico e toda a crise sanitária, social e econômica que traz e que trouxe, que ainda está bastante presente, agravando um conjunto de indicadores
graves do ponto de vista da situação de milhões de pessoas, nada obstante a pandemia, portanto, com todas essas circunstâncias, leve muitas vezes à suspensão de regras, tendo em vista precisamente as consequências extraordinárias desse tempo pandêmico, como se diz, volátil, complexo, ambíguo e incerto, que é o tempo da pandemia. Nada obstante isso, tenho para mim que não se suspende o texto da Constituição nas atribuições do Supremo Tribunal Federal. E aqui, parece-me, posso estar equivocado, parece-me que nós estamos tratando de uma busca de remédio jurisdicional para lesões individuais e concretas de direitos. São situações subjetivas que dizem respeito aos interesses legítimos, sem dúvida alguma, das entidades requerentes, que são contrários a diversas decisões proferidas em ações civis ajuizadas, com vistas à redução de mensalidades em razão da pandemia. Entendo que há inúmeros meios autônomos e recursais no sistema processual brasileiro pelos quais se permite análise verticalizada das condicionantes que as autoras pretendem estabelecer. Mas, em meu modo de ver, não creio estar presente a compreensão de que, nesta matéria, a porta de admissibilidade de uma arguição de preceito fundamental estaria aberta para tutela dessa natureza de direitos. Por isso, eu estou mantendo o voto que proferi, suscitando, portanto, o não cabimento da ação de descumprimento do preceito fundamental, tanto a 706 quanto a 707. Por isso, eu estou pedindo todas as vênias à eminente ministra Rosa Weber para compreender que as ADPFs não devem ser conhecidas por não atendimento do requisito da subsidiariedade, conforme preliminar suscitada pela Advocacia Geral da União e reiterada pelo Amicus Curiae, União Nacional dos Estudantes em Memoriais. Como se sabe, a arguição de descumprimento de preceito fundamental tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público ou de controvérsia constitucional relativa à lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Portanto, este é o objeto da ADPF. Ato do poder público ou controvérsia constitucional relativa à lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. E é por isso que nos 3 requisitos que são elencados para a propositura da arguição, entendo ausente a subsidiariedade. Reconheço, como fez a eminente ministra Rosa Weber, a legitimidade para agir, bem como a existência de controvérsia jurídica. Nada obstante, desses requisitos, quanto da subsidiariedade, na ADPF 237, em sede de agravo regimental, da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, julgamento neste Tribunal Pleno, publicado em 30 de outubro de 2014, Sua Excelência assentou que a norma inscrita no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882, que consagra o postulado da subsidiariedade, estabeleceu validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade de arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou legitimamente o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente
na ausência de qualquer outro meio processual, revestido de aptidão para fazer cessar prontamente a situação de lesividade ou de potencialidade danosa decorrente do ato impugnado. É o que o nosso eminente decano de sempre, o ministro Celso de Mello, assentou, e entendo, nada obstante, que o voto da eminente ministra relatora compreende satisfeito o requisito da subsidiariedade. Portanto, a posição que trago é pela ausência da satisfação do requisito da subsidiariedade. E tomo, além desse precedente que acabo de mencionar na ADPF 237, a lição que está no multicitado e conhecida obra do nosso amigo e colega ministro Luiz Roberto Barroso, em sede doutrinária, precisamente sobre o alcance e caracterização da subsidiariedade para fins de cabimento da ADPF. A lição que reproduzo na declaração de voto é longa, mas me permito reproduzir aqui duas lições de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, em sede doutrinária. E são suas palavras: o sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que eventualmente poderá até mesmo chegar ao Supremo Tribunal Federal pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva. E conclui o ministro Barroso: nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fosse. A subsidiariedade significa apenas que não caberá à ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível. A eminente ministra Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é o ministro Edson para Fachin. Passar pelos demais tribunais até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, sustento que deve haver um equilíbrio na compreensão do requisito de subsidiariedade, tendo em vista especialmente, mas não exclusivamente, os demais processos objetivos. O que se deve observar na realidade é, e aqui estou a me valer da expressão utilizada pelo eminente ministro Gilmar Mendes na DPF 388, julgada neste Tribunal Pleno e publicado o julgamento em 1º/8/2017, é a existência de meio eficaz para solver a controvérsia de forma ampla, geral e imediata. Também anoto que este tribunal, e é preciso reconhecer isto, tem admitido o cabimento da ADPF contra interpretações judiciais de que possam resultar lesão a preceito fundamental. O voto da eminente ministra Rosa Weber, como não poderia deixar de ser, é consentâneo com o que se julgou, e Sua Excelência fez várias referências, na ADPF 101, 144 e 167. Mas, do meu modo de ver, essa compreensão deve ser conjugada aos demais requisitos formais da ADPF, dos quais se destaca precisamente a subsidiariedade como condição preliminar qualificada do interesse processual. Mais recentemente, cito ainda, nessa direção, o julgamento da DPF 629, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Neste Tribunal Pleno, julgamento
de 29 de novembro de 2019. É da lavra de Sua Excelência o voto neste julgamento da DPF 624, segundo o qual a DPF não se presta à defesa de direitos e interesses individuais e concretos em decorrência do perfil objetivo que caracteriza o controle abstrato de constitucionalidade, posição idêntica ao que já assentara Sua Excelência na DPF 390. Por isso, senhor presidente, sumarei apenas os argumentos, me confortaria mais acompanhar Sua Excelência, eminente ministra relatora, para que a matéria de fundo fosse examinada. Nada obstante, como disse ao início, nós todos sabemos que nesse tribunal o farfalhar de uma borboleta pode equivaler a um tsunami a alguns milhares de quilômetros adiante. Portanto, tenho a precaução e a contenção que foram objeto da suscitação da sustentação oral do ilustre vice-procurador-geral da República. Portanto, perco a companhia da eminente ministra Rosa Weber na divergência, mas sem que a compense, ganho a companhia das razões sustentadas pelo professor Humberto Jacques. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência não conhece. Não conheço de ambas. Ministra Carmen Lúcia. Se os ministros Nunes Marques, ministro Alexandre, ministro Barroso me permitirem, serei rapidíssimo, eu gostaria de antecipar apenas, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência mais uma vez, senhores ministros, a ministra Rosa Weber. Ministra Carmen Lúcia, também à esquerda, entre os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Resumiu o seu voto, senhor procurador. A ministra Carmen Lúcia tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos e curtos na altura do pescoço, usa toga preta por cima da blusa vermelha. Eu voto no sentido de acompanhar a ministra relatora rigorosamente no sentido do conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental 713, de conhecimento da 706, nos termos, e como farei juntada de voto escrito, no qual se contém exatamente essa questão, apenas deixo registrado o meu voto. Peço licença a Vossa Excelência, já tinha dito que tinha um compromisso às 6, se me permitirem os senhores ministros. Está concedida a licença, Vossa Excelência. Super desculpa, mas... Não tem nada de se desculpar. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada. Ministro Nunes Marques, ministro Alexandre, ministro Barroso, muito obrigada. Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Vou tentar ser muito breve. Em relação à DPF 713... O ministro Nunes Marques está à esquerda, na ponta da mesa, em formato de U invertido. Tem pele clara, cabelos levemente grisalhos e curtíssimos. Usa a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata verde. Mas em relação às decisões judiciais impugnadas, né, tanto objeto da DPF 713 como a 706, eu farei mínimas considerações. Quanto às decisões judiciais impugnadas, como destacado pelo Ministério Público, observo que aquilo que os autores chamam de conjunto das decisões impugnadas tem, na verdade, elementos bastante heterogêneos. Não são apenas decisões concernentes a mensalidades de ensino superior, mas, igualmente, decisões sobre mensalidades em escolas de ensino médio, cursos de idiomas estrangeiros e de ensino profissionalizante. Trago como exemplo as peças 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, a 49, 50, a 57 e 60 da DPF 706. Essa falta de uniformidade das decisões judiciais impugnadas afeta a própria legitimidade da autora para impugnar todo o conjunto a que alude. Mas não só isso. Também indica que as controvérsias suscitadas são múltiplas e têm apenas um parentesco remoto, que as liga de forma muito tênue, têm sido tomadas com base, entre outros fundamentos, no advento da pandemia de Covid-19. As decisões impugnadas, ademais, têm fundamentos que são tipicamente infraconstitucionais, visto que se assentam em instrumentos de direito privado preconizados para a revisão de obrigações civis por força da ocorrência de evento fortuito imprevisível, que venha a alterar as bases econômicas do negócio jurídico,
Daí porque não há nenhuma orientação prévia do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria que estivesse sendo desobedecida, a ponto de exigir uma intervenção ampla desta Corte. Também não há um preceito fundamental que esteja, ao meu ver, pedindo venha a eminente relatora, que esteja sendo violado pelas decisões de forma clara e inconteste. A adoção de providências judiciais direcionadas a aliviar obrigações civis durante a pandemia não pode ser classificada em si mesma como agressão a preceito fundamental, porquanto mostrou-se mesmo necessária a tomada de decisões jurisdicionais nesse sentido, como, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal fez, por exemplo, quando decidiu suspender o pagamento das dívidas de vários Estados-membros em relação à União, por força do contexto pandêmico, entre muitas outras, por exemplo, a CO 3365, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Também não foi demonstrado pela autora que a DPF seria o único meio para resolver a controvérsia suscitada. Como regra geral, as decisões judiciais devem ser atacadas pelos recursos e ações de impugnação em concreto. A DPF, como se sabe, é remédio subsidiário, que apenas pode ser utilizada em circunstâncias nas quais os meios ordinários de impugnação mostram-se inidôneos para debelar a violação aos preceitos fundamentais. Lei 9.882 de 99, parágrafo 1º do artigo 4º. Nesse sentido, por exemplo, decidiu o Supremo Tribunal Federal na DPF 671, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Ora, em se tratando de decisões judiciais, o sistema brasileiro é pródigo em recursos e meios de impugnação, não tendo demonstrado a autora o porquê de a DPF ser o único meio capaz de atender à sua pretensão, quando se sabe que seus associados podem lançar mão dos instrumentos processuais postos à disposição daqueles que discordam de decisão judicial em concreto. Por todas essas razões, não conheço das ações também no ponto em que impugnam decisões judiciais. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Ministro Alexandre de Moraes, no tocante à admissibilidade das ações, como vota Vossa Excelência? Boa tarde, presidente. O ministro Alexandre de Moraes está sentado à direita. Vice-presidente, ministros, Antônio Pele Humberto, clara, totalmente calvo, usa toga preta por cima do terno grafite, blusa branca, gravata escura. Horário, já antecipo que acompanho integralmente a eminente ministra relatora e relembro aqui a questão da subsidiariedade, que esse Supremo Tribunal Federal evoluiu desde o início da interpretação da Lei 9882, de dezembro de 99, que regulamentou a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de não só considerar satisfeito o princípio da subsidiariedade, ou o critério da subsidiariedade, quando não houvesse outra ação, outro meio judicial possível, mas também quando já fosse possível, desde o início, verificar a ineficácia da utilização dos meios judiciais. E talvez o caso mais emblemático que a Corte tenha julgado em relação a isso seja a DPF sobre os fetos anencéfalos. O meio mais rápido, o meio judicial mais rápido que nós temos no nosso direito é o habeas corpus. E todos se recordam que chegou até a segunda turma, o habeas corpus, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, sobre a questão do feto anencéfalo, e no dia do julgamento, o ministro Maurício Correia, que presidia a sessão, suspendeu a sessão, ligou ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Vossa Excelência, do Rio de Janeiro, à época, o desembargador Marcos Faber, que depois foi meu colega no Conselho Nacional de Justiça, e foi informado de que, apesar da rapidez do habeas corpus, era a mulher grávida pedindo para poder realizar o abortamento, apesar da rapidez do habeas corpus, já tinha se passado os 9 meses da gravidez, já tinha nascido e imediatamente falecido. O habeas corpus foi julgado prejudicado e imediatamente houve a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, nesse caso, as decisões judiciais, mesmo em habeas corpus, não solucionariam o problema. E essa hipótese, com toda a vênia a posições em contrário,
como bem ressaltou a ministra Rosa Weber, tem a excepcionalidade da necessidade de se decidir, de se analisar no contexto pandêmico. A subsidiariedade, a meu ver, está satisfeita exatamente por esse contexto. Então, acompanho integralmente a relatora. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso? Presidente, cumprimento Vossa Excelência uma vez mais. O ministro Luiz Roberto Barroso também está à direita, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Tem pele clara, cabelo grisalho. Ao tratar em sede doutrinária da usa questão toga da preta ADPF, por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. Precisamos, em algum momento, redefinir um pouco os seus limites para que ela não seja uma bolsa final de todas as súplicas diante de qualquer inconformidade. Mas uma das situações em que eu defendo o cabimento da ADPF é quando, numa questão nacional de grande importância, exista ampla dissensão jurisprudencial, como um meio de se pacificarem conflitos que estejam se multiplicando, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. Onde que eu vou pedir todas as vênias, ouvir com interesse a vigorosa manifestação do nosso vice-procurador-geral, Dr. Humberto Jacques, com competência de sempre, e ouvir as ponderações relevantes do ministro Luiz Edson Fachin, mas eu aqui considero que nós estamos diante de uma situação em que a intervenção do Supremo para discutir essas decisões de aumento linear, sem consideração às situações concretas e pelo seu impacto sobre o sistema de ensino, me parece justificar o cabimento da ADPF. Eu não gostaria de encerrar, presidente, sem antes cumprimentar o conjunto brilhante de sustentações que nós tivemos. Há casos em que as sustentações verdadeiramente fazem o julgador prestar atenção e repensar as suas próprias posições, de modo que eu exalto nosso querido Dr. Humberto Jacques e os demais advogados que estiveram na tribuna, todos de alta qualidade, Dr. Diogo César Batista Viana, patriota, com especial destaque o Dr. Wallace Corbo e também, falando pela UNE, com grande competência e proficiência, a doutora Thaís Silva Bernardes. Realmente foi um momento relevante da participação dos profissionais da advocacia em um julgamento. Eu, portanto, estou acompanhando a ministra Rosa Weber no sentido do cabimento da ADPF nas partes que Sua Excelência conheceu, porque diversos dos pedidos são evidentemente descabidos. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Como vota Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli? Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, cumprimentando a todos. O ministro Dias Toffoli fala por videoconferência. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia já votou, ministro Gilmar Mendes também. Como vota Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski? Senhor presidente, boa tarde, mais uma vez. O ministro Ricardo Lewandowski está à direita. Eu vou pedir vênia à relatora, tal como já o fiz no plenário virtual, para acompanhar o eminente ministro Edson Fachin. Eu verifico, em rápidas palavras, que as decisões atacadas são fundadas em argumentos de proteção ao consumidor, usa toga preta por cima do terno cinza, camisa branca, gravata vermelha. Eventos imprevisíveis, concedendo descontos ou, eventualmente, a suspensão de pagamentos em favor de estudantes, caso a caso. Então, essas decisões, a meu ver, simplesmente estão aplicando institutos jurídicos previstos na legislação ordinária. Então, eu não vejo aqui, data vênia, com devido respeito, o cabimento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, acho que é um meio inidôneo, porque nós estamos diante de uma inconstitucionalidade reflexa. E também fiquei vivamente impressionado, e agora o ministro Barroso também, de certa maneira, sublinha esse aspecto com a sustentação oral muito boa, muito vertical, muito substantiva, sem prejuízo das outras que foram feitas, da representante da União Nacional dos Estudantes. Eu tenho muito receio de que nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, possamos emitir uma decisão uniforme que abranja
todo o universo de estudantes brasileiros que é multifacetado, que se encontram em situações diversas, e, portanto, até prejudicando eventualmente ou potencialmente, dependendo da decisão que venhamos a proferir, aqueles estudantes hipossuficientes que realmente necessitam de um amparo judicial para atender às suas condições específicas. Portanto, com a devida vênia, ministra Rosa, eu acompanho a divergência e, portanto, não conheço das ADPFs. Bom, e, senhor presidente, eu vou pedir licença para me retirar, que eu vou ter um compromisso inadiável agora. Eu vou votar e proclamar o resultado. Pois não. Eu também, no plenário virtual, eu acompanhei... Ministro Luiz Fux. Eu acho que o ministro Gilmar não votou. O ministro Gilmar já votou. Já votou? Já votou. Gilmar, já votei rapidamente, ministra Rosa, acompanhando Vossa Excelência. Já votou? As inteiras. Tá bom. Eu anotei exatamente que você já tinha votado ao final da sua manifestação. Eu acompanhei também a ministra Rosa Weber e também agrego aqui os fundamentos que foram esposados, com toda a vênia do ministro Edson Fachin, do ministro Nunes Marques, com a belíssima sustentação do nosso vice-procurador-geral, também as sustentações orais que foram aqui realizadas principalmente pelo doutor Wallace Corpo, que eu citei ontem no meu voto e até nem conheci, não imaginava que fosse tão jovem quanto aqui se apresentou. Além de todos os argumentos aqui já perfilhados no sentido do conhecimento das ações, eu, para não me repetir e não repetir os argumentos aqui esposados, eu gostaria apenas de destacar 3 pontos. Em primeiro lugar, essa postura da ministra Rosa Weber no conhecimento da ação para a solução de um problema de cunho nacional e de uma medida de exceção dentro do Estado de Direito é hoje a tônica da moderna teoria processual. Ou seja, hoje abandona-se a questão formal, devendo haver a primazia da questão de mérito. E, principalmente, porque a questão de mérito poderia ser solucionada de maneira díspare por vários recursos e vários tribunais. E essa Corte, ninguém melhor do que essa Corte para pacificar o entendimento sobre esse tema tão instigante nesse momento especial. Por outro lado, somando-me aos argumentos que foram aqui sustentados pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Roberto Barroso, eu tenho também feito uma apreciação em razão de uma preferência acadêmica pela solução das causas à luz da análise econômica do direito. Eu acho muito importante que essa admissão da ADPF, no fundo, ela vai realizar na prática a duração razoável dos processos, evitando a multiplicidade de ações versando sobre teses que, segundo aqui já se afirmou, são teses homogêneas e idênticas. Então, hoje, o que se preconiza? Que o judiciário eficiente, que aquele judiciário que se pretende, através da escola, por meio da Escola da Análise Econômica do Direito, seja um judiciário eficiente. E nada mais eficiente do que obter o máximo de resultado com o mínimo de esforço, que é o que Vossa Excelência está exatamente, implicitamente, sustentando no seu voto. E os autores modernos já anunciam, para uma visão prospectiva, que o futuro do processo será exatamente essas ações transindividuais, com a fixação dos precedentes, que agora nos filiamos à família anglo-saxônica, e, principalmente, os precedentes firmados pela Suprema Corte. Então, agregando a todos os argumentos que foram aqui aduzidos pelo conhecimento, e esses, especialmente, trazidos para não me repetir os votos anteriores, eu pedindo novamente todas as vênias a Vossa Excelência, ministro José Fachin, a Vossa Excelência, ministro Nunes Marques, ao nosso vice-procurador-geral da República, eu também acompanho a ministra Rosa Weber, no sentido do conhecimento parcial da ADPF 713 e do conhecimento da ADPF 706 e proclama o resultado com relação às questões preliminares e admissibilidade da ação, que, por maioria, o Supremo Tribunal Federal conheceu
parcialmente da DPF 713 e integralmente da DPF 706, nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, nos termos dos respectivos votos. Então, a solução da questão de mérito fica para a próxima sessão de quarta-feira que vem, como o primeiro processo da pauta, sem prejuízo dos demais que também constarão. Agradecendo a presença de Vossa Excelência, a presença dos colegas que participaram por videoconferência, de todos os colaboradores do Supremo Tribunal Federal, eu declaro encerrada a sessão.